Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos em nome do Centro Espírita Caminho da Luz para a nossa live de hoje, sexta-feira. Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui em nome do Centro Espírita Caminho da Luz, nos preparando aqui para mais uma live, para termos mais uma palestra aí, nessa noite de sexta-feira. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. E vamos daqui a pouquinho então dar início à nossa live. Eu abri um pouquinho antes hoje. Dessa vez eu comecei antes para não correr o risco de me atrasar como das outras vezes, que eu estava procurando a entrada, entrei rapidinho dessa vez. Foi melhor, foi mais fácil. Então vamos esperando nossos amigos chegarem aí, aos pouquinhos. O tema da nossa palestra de hoje será sobre como é possível amar os inimigos, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Daqui uns minutinhos nós vamos começando a falar sobre esse tema. E vamos aos poucos então, só aguardando uns minutinhos. Boa noite, dona Judite, seja bem-vinda. Elide. Alguns eu vou conhecendo, outros não. Cláudia. Vamos lá, vamos aos poucos aí. O Marco Jimenez, seja bem-vindo, Marco, obrigado. O João Fúcsia, tudo bem? A presidente, dona Cristiane, seja bem-vinda. Dona, por respeito, por favor, você é novinha, tá bom? Selma, sejam bem-vindos aí. Dona Joana, poxa, que bom. Oi, Shirley, tudo bem? Vamos aí, só aguardando uns minutinhos aqui para começar a nossa live. E hoje temos uma... Olá, Marlene. Hoje temos um aviso novo aqui, uma oportunidade nova. Na próxima terça-feira, dia 30, deixa eu até confirmar aqui isso, dia 30 de junho às 20h30. Terça-feira, dia 30 de junho às 20h30, marque na sua agenda aí. Você terá a oportunidade de forrear, né, de dançar um forró na sua casa com a animação do Centro Espírita Caminho da Luz e podendo colaborar com o Centro Espírita Caminho da Luz. Né? Vai haver uma ação social. Nós pedimos para que todos vocês, por favor, compartilhem nas suas redes sociais, avisando desse evento que ocorrerá na próxima terça-feira, dia 30/6, às 20h30, tá? Será através do YouTube, no canal do YouTube do Centro, e o link estará disponível em todas as redes sociais, no Facebook e no Instagram, tá? Então, o que vai acontecer nesse dia 30 às 20h30? Será uma live interativa, com entretenimento e música com o grupo Forrear, tá? E o nosso grande e habilidoso DJ Sidney, que faz... Para meu tempo era mixagens, né? Hoje em dia, ou discotecagem era na época, mas eu não vou falar nada disso, porque senão vocês vão achar que eu sou antigo. Olá, Marileide, tudo bem? Roberto também, um abração para ele aí. Então, fiquem aí, porque vocês terão a oportunidade de demonstrar toda a sua capacidade de dançar um belo forró na sua casa, né? Pessoas tímidas como eu, que não tem lá muito traquejo para poder dançar, é só tirar o tapete e dançar à vontade na próxima terça-feira, dia 30/6, às 20h30. Então vai estar lá no canal do YouTube do Centro Espírita Caminho da Luz, tá? Vai ser uma live, e nós pedimos para que todos vocês, para que vocês compartilhem nas suas redes sociais, que vocês possam, por favor, dividir com seus amigos e convidar as pessoas, porque todos terão a oportunidade de participar nesse momento. Vamos aqui então dando início com esse aviso, depois eu vou voltar novamente nisso, dia 30/6,
né, não perder aí o forró em casa, né? Que chique isso, né? Poder ter um grupo tocando forró pra gente na nossa casa tranquilamente, numa terça-feira, né? E ajudando aí o A Caminho da Luz, o que é melhor ainda, né? Bom, estamos aí com as nossas lives, seguindo a todo vapor, e também a todo vapor, como sempre, estão as necessidades das casas que mantemos, das casas de abrigos que nós temos. Olha lá, o nome do programa será Arraiá Nosso Lar, lá na internet, tá bom? A presidente está dizendo aqui. Então, nós temos a necessidade das doações. Eu vou passar o mais rapidamente possível, por conta vocês já sabem, né? A pandemia, não está havendo aula, as crianças abrigadas permanecem o tempo todo dentro das casas, e como nas nossas casas os abrigos acabam tendo maior consumo e tendo um gasto mais elevado, tá bom? Então vamos lá, necessidades: leite em pó integral, arroz, feijão, óleo de soja, café e açúcar, tá bom? Produtos de higiene pessoal: sabonete exclusivamente líquido, lenço umedecido, shampoo e condicionador adulto, porque temos muitas crianças já nessa fase, são adolescentes, né, que tem 1,80 m, são crianças pela idade, né, e papel higiênico, tá bom? Produtos de limpeza: água sanitária, desinfetante, sabão em pó, detergente, lisoform, luvas de látex de procedimento não cirúrgico, máscaras descartáveis. Todos esses itens de necessidade, nós pedimos, como sempre, vocês já imaginam o nome de quem eu vou falar agora, eu não a vi por aqui, mas ela deve estar por aí, para combinar com a nossa Márcia Sena, por favor, a entrega desses itens para os abrigos, que devem ser entregues na rua Managé, número 78, na Água Rasa, que é a nossa sede administrativa do nosso lar. De segunda a sexta-feira, das 10 às 14. Nós pedimos sempre para que confirme antes com a Márcia Sena, para ver se eventualmente não vai haver nenhum desencontro, né? E a Marcinha está lá, para você combinar com ela. O telefone é 99 486 4879, tá bom? 99 486 4879. Também pedimos, por favor, para aqueles que possam e achem mais práticos fazer isso, fazer a doação através das nossas contas bancárias. Só que eu me enrolo com esses números aqui. Eu vou pedir para você que tem essa possibilidade e deseja fazer isso, por favor, procure a página do Centro Espírita Caminho da Luz ou do nosso largue.org.br, e lá tem todos os dados bancários, porque dependendo do banco você precisa depositar colocando o CNPJ da entidade, né, porque o Centro Espírita é um, o nosso lar é outra entidade, apesar de ser um trabalho conjunto, juridicamente são empresas diferentes e precisam, e tem contas correntes diferentes naturalmente. Tá bom? Mais uma vez, doação de itens para o Mercalar, lá na quadra do Senlep, todas as terças-feiras, exceto feriados, né? Das 8 às 16, que fica na rua Jacob Fati, sem número, entrada pelo portão de baixo, ali ao lado do palco, quando existe, onde nós realizamos a nossa festa junina. E que falta, né? Todos estamos sentindo aí da festa junina. Sempre produtos usados ou seminovos, em bom estado, por favor, a gente sempre pede isso. E nós não recebemos móveis, tá bom? Eu acho que eu falei tudo. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que eu falei tudo sim. Eu acho que a gente já está com um bom número de pessoas. Hoje teremos uma convidada especial mais adiante aí,
uma professora minha virá aqui hoje, né? Por enquanto fico suspense. Daqui a pouco nós veremos. Falará de longe conosco. Ela já está aí na espera, aí, já vi a manifestação dela por aqui. Para você que eu não tive a oportunidade de falar ainda, seja bem-vindo, boa noite. Estamos iniciando a nossa live aqui. Eu vou colocar uma musiquinha para a abertura aqui dessa parte do trabalho e já já vamos dar sequência com o início da palestra, tá bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome do Centro Espírita A Caminho da Luz. Vamos lá, pessoal. Todos me ouvem agora? Vamos à prece, né? Aos amigos espirituais, aos trabalhadores do plano maior da nossa casa, aos espíritos de luz, a todos aqueles que nos envolvem, nos acolhem, que possamos ser envolvidos nesse momento com muita serenidade e agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos vivos, por estarmos bem, por essa oportunidade de estar em comunhão virtual com os amigos encarnados e pessoal com os amigos desencarnados, com esses espíritos de luz, trabalhadores também da nossa casa e com todos os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos aprender, compreender, refletir, pensar a respeito dos ensinamentos que vamos hoje falar aqui e que possamos fazer em todos os momentos da nossa vida, da prática do Evangelho, uma marca nossa,
que nós possamos nos esforçar dia a dia, cada vez mais, para poder pôr em prática aquilo que falamos, que ouvimos e que lemos. Que assim seja, graças a Deus. Queridos, peço desculpas aí pelos problemas na música, mas tudo aqui é meio no improviso, tá, pessoal? Então, opa, aí, só estou fazendo um ajustezinho aqui. Bom, vamos lá. Hoje, então, vamos falar a respeito de como amar os inimigos, que se encontra previsto ou tratado lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? E traz ali uma passagem de Mateus, quando Jesus fala com os discípulos, explicando para eles a respeito da necessidade ou dessa necessidade do amor, né? Então eu vou tomar a liberdade de ler aqui o trecho de Mateus que fala sobre isso. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai Celestial, do vosso Pai que está nos céus e que faz que se levante o sol, para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso vos fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto assim ou assim também os pagãos? Jesus vai de encontro, nesse trecho do Evangelho, a uma situação muito difícil para nós, né? Pelo menos para mim aqui, em relação a essa situação, quando ele pede que a gente ame os inimigos, né? E como é difícil na nossa convivência, no nosso dia a dia, nós estarmos ali diante das pessoas, junto às pessoas no nosso convívio e muitas vezes recebendo ataques e principalmente muitas vezes sendo incompreendido por essas pessoas, por essa situação, né? Mas aí eu quis entender um pouco melhor do que significa a palavra inimigo, né? Até para que a gente possa, na nossa própria jornada, evitar um pouco a busca ou criar pessoas, né, um relacionamento, deixar um relacionamento chegar a essa condição nossa no dia a dia, tá bom? Então eu peguei no dicionário que assim, ó, inimigo, aquele que, né, que odeia alguém, que procura prejudicá-lo, nocivo, que ou tem aversão a certas coisas, que ou tem, né, ou quem tem aversão a certas coisas, inimigo, por exemplo, de barulhos, né, que pertence a um grupo adversário, contrário, oposto, que não demonstra amizade e que é hostil. Pesado, né? Então, inimigo. E aí eu fui também atrás da palavra amor para a gente ver o que Jesus está pedindo para nós, né? Mais profundamente. Ou seja, inimigo é uma pessoa profundamente contrária a nós, né? Ou a nós, as nossas opiniões, a nossa forma de ser. E o amor é um sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem da outra. Assim, foi o resumo maior que eu encontrei aqui. E a gente lembra aqui também do próprio ensinamento de Jesus, dizendo qual era o maior mandamento, né?
Engraçado que amar em todas as situações, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu coração, né, que é o primeiro, e diz que o segundo também é tão importante quanto esse, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? E aí, dentro dessa visão, que a proposta que nos foi colocada hoje era para falarmos como amar o inimigo. Um pouco desafiador, eu diria, né? Porque nós temos aí, como nós podemos ver, são sentimentos antagônicos, totalmente contrários um ao outro, mas Jesus nos pede que nós façamos justamente isso, que nós quebremos essa barreira, que a gente rompa esse ciclo de ódio e vá em busca de compreender e amar esse próximo. Aí Kardec, lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu sempre peço para depois vocês, por favor, lerem, porque a riqueza do texto é muito maior do que as palavras podem trazer, ele vem dizendo para nós algo que é muito positivo, porque quando ele fala assim, para nós a leitura de amar o inimigo é algo muito difícil, porque a gente, num primeiro momento, a palavra amor remete a nós, ou nos remete ao amor que nós possamos ter por um amigo, ao amor que nós temos por um familiar, por um marido, por uma mulher, né? Pela esposa, pais, irmãos e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos como parâmetro do amor pessoas que nós queremos muito bem. E aí Jesus pedindo que nós amemos o inimigo, e sendo o tema como amar esse inimigo, nós ficamos numa situação desafiadora, né? Até nossas ideias acabam ficando confusas e entrando em conflito, né? Em relação a como realizar isso. Kardec vem nos dizendo que, na verdade, para nós é difícil entendermos, é difícil seguirmos essa orientação, essa colocação de Jesus, principalmente porque nós fazemos justamente essa correlação. Ou seja, um grupo de pessoas que eu amo, que me quer bem, que eu me dou bem, e um grupo de pessoas que eventualmente, ou algumas pessoas que eu não me dou bem, que não me querem bem, não querem saber de mim. O que Kardec nos coloca é que, na verdade, quando Jesus fala que nós devemos amar, não significa que devemos ter para com essas pessoas que vamos dizer que sejam nossos inimigos, que eu ainda acho uma palavra muito pesada, muito difícil e que a gente deve tentar ao máximo evitar no nosso dia a dia, por mais que existam divergências, né? Ele fala assim, não dá para você ter no mesmo grupo, Kardec explica isso. Então, a ideia de amar de Jesus é que nós não desejemos o mal, que nós não tenhamos rancor, que nós não sejamos indiferentes, né? Porque não desejemos vingança, ou seja, e aí é o desafio do cristão, né, para todos os cristãos, não só nós espíritas, mas todos aqueles que se auto-intitulam cristãos, de conseguir fazer isso com essas pessoas que nos tratam assim. É não ter indiferença. Né, porque muitas vezes você, espírito de luz que está me vendo falar aqui agora, talvez não saiba, né, mas às vezes a gente deseja, assim, um desejo quase que a pessoa não se dê bem, né? Ou quando acontece algo que não é positivo com essa pessoa, às vezes, né? A pessoa fala, nossa, poxa, a pessoa era tão ruim, fez isso comigo, que bom que aconteceu aquilo com ela. Na verdade, o que Jesus nos pede é justamente o contrário, né? E que a gente pratique isso com humildade, com a maior discrição possível, para que a gente não tenha a questão ou a forma de tratar as pessoas que se encontrem nessa condição de opositor à minha ideia, de opositor à minha pessoa, uma pessoa que não temos afinidade nenhuma,
mas que mesmo diante dos quadros mais difíceis, que nós possamos ajudá-la. Mas ajudá-la sem condições, ajudá-la sem condições de nossa parte, ou seja, porque muitas vezes, direta ou indiretamente, a forma como a gente acaba se colocando para ajudar pode parecer ou até levar, de certa forma, algumas vezes, a uma posição de humilhação por parte desse irmão que é nosso opositor em ideias ou nosso tido inimigo, né? Então, para nós conseguirmos lidar melhor com isso, para que nós possamos avançar nessa questão, nós precisamos trabalhar em prol desse irmão para o bem dele. É lógico, até Kardec coloca, não dá para imaginar que nós, uma pessoa que nos desejou o mal, que nos quer mal, que por várias formas já nos atacou e tentou nos prejudicar, não dá para imaginar que a gente vai ter o mesmo nível de afeição, carinho, respeito de uma pessoa que nos quer bem, que nos auxilia, que está conosco o tempo todo. É natural que tenhamos essa diferença, mas não desejar o mal. Nos exercitarmos para perdoar essa pessoa, esses atos dessa pessoa. Porque, na verdade, muitas vezes nós temos aí algumas situações que podem ter origem tanto na vida presente quanto na vida futura. Ou, desculpa, na vida passada, me perdoe. Então, às vezes, nós estamos encontrando hoje pessoas que, apesar do véu do esquecimento que foi falado recentemente aqui, acho que foi pela Cláudia, recentemente, dizendo que a pessoa não se lembra da nossa convivência, nós não nos lembramos da convivência que tivemos com essa pessoa, mas a energia é antagônica, ela nos vê, ela percebe que temos uma diferença energética e não fica bom tanto do nosso lado quanto do lado da pessoa. Mas as pessoas reagem de maneira diferente. E quanto mais nós partirmos para agressão, revide, agressão no sentido até verbal também, tá? Não só física, quanto mais nós alimentarmos essa antipatia, alimentarmos essa situação difícil, na presente encarnação ou encarnações seguintes, nós estaremos nos candidatando a viver próximo dessas pessoas que nos falam mal e mais, cada vez mais próximos, né? Porque se éramos, por exemplo, colegas de trabalho e não deu certo, sei lá, colegas de vizinhos de bairro há muito tempo, ou nos encontrávamos no centro, né? E acontece esse tipo de situação, à medida em que vai se agravando as questões, nós naturalmente estamos nos colocando na situação de pedirmos e querermos cada vez mais termos que superar essa dificuldade com essa pessoa, aumentando talvez o convívio numa encarnação futura ou na própria encarnação presente, aonde a gente vai ter que superar essa questão. Se eventualmente nós, de nossa parte, perdoarmos e desejarmos o bem a esse irmão, e na medida do possível ainda pudermos auxiliar esse irmão, porque Emmanuel nos diz que para fazer o mal não é necessário que nós também só hajamos ou trabalhemos para o mal. Muitas vezes basta não fazer nada. Deixar o barco rolar sabendo que a pessoa irá se prejudicar, irá ter problemas. Então, a recomendação pautada aqui por Jesus, e depois melhor explicada, né, na obra do Kardec, está lá no capítulo 5, tá? Do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. E está tudo relacionado, né, nosso contínuo aí. Temos dificuldade nisso? Muito. Eu estou falando da minha pessoa. Você, espírito de luz que está me vendo aí, provavelmente não deve saber o que é isso, mas é um desafio constante, porque às vezes todos nós temos as nossas fragilidades, todos nós temos as nossas carências, todos nós temos as nossas inseguranças, todos nós ainda temos questões muito mal resolvidas no âmbito
íntimo, interno nosso, né? E aí, quando sofremos um ataque uma ação que mexe com isso conosco, que nos expõe a essa fragilidade, ou que a gente se sente acuado, até por uma questão natural, um instinto, né? E aí vem a questão do instinto e o raciocínio humano, a nossa tendência muitas vezes é atacar-nos também quando somos atacados. Isso tanto no campo físico e acaba se estendendo também para o campo sentimental, psicológico. Mas precisamos, então, primeiro, nos estruturarmos para tentar superar essa dificuldade, essa divergência, perdoando essa pessoa. É um desafio, sim, né? Respeitamos muito os sentimentos de você, que você possa estar tendo em relação a outras pessoas, vivenciando nesse momento o que tenha vivenciado, e não pense aqui que a nossa colocação no sentido de amar o inimigo diz respeito à sua situação, e nem que nós mesmos não encontramos dessa dificuldade no nosso dia a dia. Muito pelo contrário. Respeitamos a sua dor, respeitamos a sua dificuldade e mais, né, participamos dessa dificuldade muitas vezes no nosso dia a dia. Às vezes a gente se distrai quando vê, já está vibrando negativamente em relação ao próximo. Então a gente precisa se policiar, dependendo aí da nossa condição. Então, aí eu fui buscar em Emmanuel, né? Poxa, o que eu faço? Como é que eu me motivo para isso, né? Emmanuel nos diz assim: tão necessário se faz o auxílio espontâneo aos inimigos na preservação de nossa paz, quão é imprescindível se torna a remoção apressada de um foco infeccioso à nossa porta. Juro, não tem nada a ver com pandemia isso daqui, tá? Vou até pegar aqui o livro da onde eu busquei essa informação aqui do Emmanuel. A benefício da nossa própria saúde, visto que alimentar o adversário é manter um núcleo de raios destruidores contra nós. Luz acima, o livro de Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier. Então, Emmanuel nos diz claramente, nesse texto, que é os maiores inimigos, né? Desculpa, não é nesse livro não, peraí, falei errado, vou corrigir aqui, pessoal. Escrínio de Luz. Escrínio de Luz, também do Chico, mas é Emmanuel, tá? Então ele fala para nós que, assim, retirar, né, ou prestar um auxílio espontâneo favorável aos nossos inimigos é o mesmo que ter um foco de algo extremamente perigoso que faça muito mal à nossa saúde na porta da nossa casa. Se acontecer uma situação dessa, alguém vai esperar para ir lá retirar isso? Não, vai imediatamente, já tira, né? Joga hoje em dia lisoforme, cloro, água cândida, né? Passa sabão, vai de luva, vai com máscara, vai com tudo lá e resolve a situação. Não é diferente a questão ou a situação em relação aos nossos irmãos que, vamos dizer assim, são os nossos inimigos. Porque se nós quisermos ter um foco sempre nos atacando espiritualmente, no campo vibracional, no campo espiritual, pessoas que mexem com o nosso equilíbrio, e aí às vezes a gente está num dia que não está muito bom, né? Sei que você que nos assiste não sofre dessa questão, mas eu ainda sofro. E aí às vezes a gente não está num dia muito legal, não está se sentindo muito bem e fica um mal-estar, mas nós aí agarramos lá dentro, no fundo dos nossos sentimentos, pensamentos desequilibrantes em relação a pessoas, né? Aqueles que não pensam como nós, não queremos e não achamos justo perdoar as pessoas, respeitando o seu livre-arbítrio, claro, mas e aí nós nos prejudicamos. Quando Jesus diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não querer perdoar e não nos esforçarmos pouco a pouco para tirar esse sentimento de nós é a mesma coisa do que não nos amarmos. É exatamente a mesma coisa de que não nos amarmos. Por isso é necessário um exercício.
Nós muitas vezes podemos ter raiva, podemos ter momentos difíceis, mas depois devemos tentar trabalhar a ideia de não apagar aquilo da nossa mente, né? Não é ter uma amnésia em relação ao que aconteceu, é lembrar do que aconteceu, mas nos esforçarmos para relevar aquilo, tirar aquele mau sentimento, né? Antes de dormirmos, fazermos uma prece por esse irmão, uma prece pedindo a Deus que a gente possa ter a força de vontade, a persistência em conseguir não vibrar negativamente, ter o vigiai e orai de Jesus, para a gente estar muito atento ao nosso padrão de pensamento, ao tipo de pensamento que a gente tem, porque às vezes a gente dá uma relaxadinha e quando vê já está pensando horrores, né? Não você, espírito de luz que está assistindo, mas é isso que eu vos falo. Então a gente precisa ficar muito atento a esse contexto, são muitos detalhes. Mas volto a dizer, para nós que estamos na escola chamada Terra, que por sinal passa por um momento onde que nós aprendemos no Espiritismo, que muitas vezes quando que a doença é algo que nós devemos agradecer, porque ela vem para purificar a gente, né? E muitas vezes a doença faz com que a gente pare e vá refletir sobre as nossas posições, sobre a nossa conduta, porque nos impede de seguir a caminhada normal do dia a dia, fazendo com que a gente tenha um momento de repouso. Muitas pessoas já estão trabalhando, muitas nem pararam efetivamente o trabalho nesse momento, mas a Terra está necessitando dessa parada. Necessitou parar para reavaliar, né? Então nós devemos nos esforçar ao máximo para tentar fazer isso de uma maneira mais equilibrada possível por nos amarmos, né? Por desejarmos ter uma continuidade de encarnação, dessa encarnação melhor, e para que na próxima ou nas próximas encarnações, quando nós retornarmos ao planeta Terra, nós possamos ter sim condições melhores, ter um ambiente mais favorável ao nosso redor e pessoas que pelo menos não nos odeiem, né? Podem não simpatizar, mas se a gente conseguir tirar isso já é uma enorme vitória. É uma enorme vitória. É passo a passo, é pouco a pouco. Não existe uma fórmula mágica que resolva do dia para a noite. Aliás, eu havia pensado, vou aproveitar esse momento, que nem é tema, não é objeto da nossa palestra, mas às vezes a gente se empolga na nossa colocação, nas nossas palavras aqui, e acaba algumas vezes deixando algumas ideias vagas, em aberto, e isso às vezes pode não deixar as pessoas tão confortáveis. Talvez em outras palestras minhas aqui durante essas lives, eu tenha tratado que estamos vivendo um momento de transição, né? Que o planeta tem mudado, está num processo de mudança, como vem já há muitos anos, né? Décadas aí, nesse processo mais acelerado, porque parar nunca parou. Na verdade é que chega um momento em que o processo se acelera um pouco mais, mas se acelera não de acordo com o tempo da nossa encarnação, se acelera de acordo com o tempo de Deus, né? E Ele é que sabe qual é o tempo. E nessa questão dessa mudança e desse contexto de mudança espiritual que vamos nos transformar num planeta de regeneração, porque é o que está escrito, já está previsto, e a gente percebe isso aos poucos aí, acontecendo ao longo dos anos. Eu só queria deixar bem claro que não necessita ou não significa que eventualmente pessoas que estejam desencarnando agora por conta da pandemia ou não, pessoas que estejam passando por essa situação, que eventualmente, infelizmente, venham ser vitimadas pela pandemia, não significa, por favor, de maneira nenhuma que essas pessoas estão deixando a Terra, não voltarão, não é nada disso, tá? Pelo menos aqui é sobre o meu ponto de vista. Deus é nosso Pai, muitos dos que eventualmente, infelizmente, estão nos deixando agora, para o dor do nosso coração, retornarão muito provavelmente em breve, dentro do tempo de Deus, para dar sequência nessa jornada, para continuar aqui conosco. Então, confiemos sempre em Deus, nosso Pai,
que ele é amor, como diz João. Bom, então só para deixar claro aí que esses desencarnes vão fazer com que o planeta evolua, muitas coisas mudem, mas que não significa que esses irmãos que estão desencarnando agora, obrigatoriamente, nesse sentido, vão aí deixar o planeta, tá? Por favor. Emmanuel também nos diz aqui, voltando sobre a questão específica dos inimigos, a respeito do que, como nós podemos, ou o que a gente acaba provocando neles, né? Todos somos distribuidores de cargas eletromagnéticas geradas em nosso próprio ser. A simpatia é corrente de auxílio que estendemos em nosso favor. A antipatia é força asfixiante que lançamos em prejuízo próprio. É lógico que a gente deve seguir e viver de acordo com as nossas convicções, mas preza o bom senso que nós devemos manter relações equilibradas, relações positivas, né? Ter as nossas opiniões, respeitar as opiniões diferentes, as posturas diferentes, e sempre pensar se aquilo que fazemos, está fazendo, será que é de acordo com as leis, né? O que Jesus faria no meu lugar, né? Dessa situação, nessa postura? Como é que será que Jesus reagiria, né? Então, não impede que nós tenhamos a nossa forma de conduta, o nosso livre-arbítrio, a nossa forma de agir, mas nos pede que nós tenhamos aí o bom senso e busquemos sermos simplesmente pessoas acessíveis para evitar o desentendimento e até criar inimigos por causas banais, não é mesmo? Vou falar mais uma de Emmanuel aqui. Emmanuel puxou minha orelha aqui quando eu fui fazer isso, viu? Poxa vida. Ele disse assim, ó: quem arremessa espinhos improvisa chagas, cujas emanações lhe procuram a atmosfera pessoal. Quem semeia flores recolhe o perfume da cooperação e da boa vontade. Então, quando ele fala, né, na passagem anterior, fala, olha, nós emanamos energia, nós, espíritos, somos fonte geradora, né, de energias. E essa energia caracteriza o próprio ser. Então, se você emana energias positivas, que semeiam flores, que buscam entendimento, buscam melhor, busca conciliação, perdoa sem condições, tenta pôr uma pedra em cima daquilo que aconteceu, sabendo o que aconteceu apesar da dificuldade, é um passo enorme. Acredite, né? Para nós, às vezes, um pequeno passo pode significar algo difícil. Mas eu também tenho muita dificuldade nessa questão, e aí eu também fui atrás do Emmanuel, mas como é que eu faço isso? Né? Poxa, Emmanuel, me ajuda aqui. Né? E ele deu uma sugestão, ó, como fazer, né? Ou a sugestão de Emmanuel para conseguirmos atingir essa condição de amar, né, o próximo e tentar aí perdoar e evitar situações mais difíceis, né? Então ele fala o seguinte, olha, usemos o silêncio, a desculpa e a compreensão como exemplo vivo do nosso próprio esforço na edificação do bem, e o tempo se incumbirá de tudo transformar. Então Emmanuel nos recomenda silêncio. E como a gente é atacado, quando alguém vai assim, pisa no calo da gente, né? Como é difícil, né? Não para você que me ouve, estou falando, né, da minha condição espiritual normal. Vamos tentar compreender, né? Pede para que a gente tente fazer isso com o próximo. E fala que o tempo fará isso, porque muitas vezes quando nós buscamos um entendimento, ou buscamos manter a serenidade, muitas vezes do outro lado fica com a impressão que nós estamos tendo um ato de soberba, né, querendo ser superior, que não foi atingido. Não é isso. Pelo contrário, nós podemos fazer isso em nosso íntimo e ter uma conduta tranquila,
Nós não podemos entrar nos pensamentos e opiniões das pessoas. Mas o tempo vai se encarregar disso. O próprio tempo mostrará se nós estamos agindo com soberba ou não, né? Em auxílio de nossa felicidade, dentro dos imperativos inevitáveis da constante renovação. E a questão de termos inimigos é algo tão difícil, vamos dizer assim, que acho que a gente deve evitar muito cultivar e classificar as pessoas dessa maneira, porque muitas vezes está relacionado não com o que o outro fez, mas com a forma como eu recebi aquilo, com a leitura que eu tive daquilo que a pessoa praticou, agiu, como ela agiu, da forma como agiu. E aí eu achei também aqui, aí eu vou pegar, agora eu não vou confundir mais os livros aqui, tá? Chão de Flores, tá? O autor é Américo Falcão, foi Chico que psicografou. E ele fala aqui a respeito, por exemplo, da questão dos inimigos, né? Assunto de inimigo. Ele fala assim, é um versinho bem pequenininho. Procurei os inimigos que me separaram do bem. Achei eu mesmo em combate. Não encontrei mais ninguém. Américo Falcão, o autor dessa pequena frase aqui. Ou seja, nós muitas vezes temos as pessoas à conta de inimigos, por exemplo, mas é uma classificação nossa. Nós carimbamos, rotulamos ou trouxemos essa ideia em relação a essa pessoa. Talvez a pessoa simplesmente até ignore isso de nossa parte. Por isso, enquanto nós, o máximo que nós pudermos, evitar colocar as pessoas ou classificar as pessoas na conta de inimigos, talvez uma pessoa com um ponto de vista diferente, com o qual não temos afinidade, que não vai com a nossa cara, talvez por conta de algo dessa vida, de outra, não importa, mas o quanto a gente puder não entrar nesse padrão de vibração, de desarmonia, de desamor, né, em relação a esse irmão, melhor será para nós. Ufa, falei bastante, já vou chamar a nossa amiga aqui. E aí, para encerrar, nós temos aqui, fui buscar alguns exemplos de perdão. Não podia deixar de falar de Jesus durante todo o trajeto aí que antecedeu sua crucificação e a própria crucificação. Isso para citar só uma situação muito específica de Jesus, né, que era muita dor, humilhação, exposição, um homem que não fez nada demais e foi crucificado, que era o pior tipo de morte, né, a mais humilhante tipo de morte que podia ter à época, e mesmo assim ele ainda pediu, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Tanto que Jesus saiu daquela situação sem nenhuma mágoa, mas todos aqueles que contra ele agiram, depois tiveram as necessidades de resgate daqueles atos de desamor, porque Jesus não os tinha na conta de inimigos, mas eles viam em Jesus alguém que não merecia tanto respeito. E não poderia deixar de falar a respeito aqui, né, lembrando da Rosa, da Silvia, que também falou, vários outros que já citaram, a situação do Estevão em relação a Saulo, né, que foi ali de algoz, né, ou seja, de vítima, melhor dizendo. Saulo mandou executar Estevão inocente por pura cólera, e depois dessa execução foi Estevão quem auxiliou na caminhada espiritual desse irmão. Olha, eu tirei o papelzinho que eu estava falando aqui, gente, que eu tampei aqui, porque eu acho que nas últimas vezes eu acabei não falando muito bem aí, porque eu me perdi nos comentários, tá? Então vocês desculpem aí se eventualmente fizeram comentários eu não falei, mas agora eu vou trazer a nossa convidada, uma pessoa querida aqui, ó. Vamos lá. Eu espero que o áudio tenha ficado bom, porque como eu tampei aqui, gente, eu só deixei a câmera correndo aí, eu não vi nada.
Boa noite, professora. Você está bem, professora? Boa noite, Bettini. Eu A estou bem. Iris, a Iris, eu espero que esteja por aí, esteja lembrando também minha outra professora, né? Pois é. Nós importamos a Solange de tão distante para vir falar aqui conosco, né? Quando você falou isso no início, aí eu lembrei. Não sei se é uma música, longe dos olhos, mas perto do coração, né? A É, gente tá longe, mas está perto, uma saudade imensa, né? é, De todos. E, ai, como é bom estar aqui, sabe? Uma emoção, não tem como. A gente acaba se é, emocionando, né? é E, verdade, é verdade. então, já viu, né? Estamos aqui Que bom, muito para obrigado por poder colaborar, né? E participar. eu agradeço o convite, amo demais essa casa que nos dá tanto um acolhimento, que nos abraça, né? E assim, essas lives estão sendo maravilhosas. Agora, Bettini, teve uma pessoa que pediu uma indicação de livro sobre os apóstolos, né? Mas a dona Joana deu uma indicação, não sei se Tá você... ok. E quando você falou sobre a pandemia, esses desencarnes, surgiu aqui, pode se chamar de resgate coletivo? Olha, Solange, de alguma maneira até pode, aí que a gente precisa, numa situação que tomou conta do globo terrestre, né? Onde nós tivemos tantos casos, às vezes dentro de uma própria família, de acontecer questões de muitos de uma mesma família virem a desencarnar, né? Mas eu só fiz esse comentário porque, assim, até durante a preparação da palestra, e lembrando das colocações que eu fiz em outras palestras, às vezes a gente passa rápido por isso, mas eu acho que em algumas situações pode ser tratado assim como coletiva, né? Ou não, né? Mas eu prefiro, porque às vezes você pode ter uma situação de uma pessoa específica que vinha e cumpriu ali aquele momento, aquela situação, né? Outras para outros núcleos familiares extremamente dolorosos, outros núcleos de trabalho, às vezes pessoas que tiveram a contaminação no trabalho, algo muito diferente e novo para nós, né? É. Mas a minha palavra, a ideia que me veio, que me surgiu, que eu achei importante reforçar aqui, é de que muitas vezes quando a gente fala num planeta, momento de transição, que espíritos que não estão mais na condição de habitar o planeta, eventualmente não estarão aqui, é descasar a questão do desencarne da pessoa, por exemplo, por uma questão da pandemia, dessa situação de, eventualmente, da limpeza espiritual do planeta em si, que também pode estar acontecendo, mas não dá, por exemplo, e é importante, pelo menos é um ponto de vista meu, e quando eu falo um ponto de vista meu, eu peço que vocês que me ouçam sejam mais críticos, não é porque é a ideia dele, Ideia não. dele, né? Por favor, submetam 10 vezes aí a razão, tá? Não dá para dizer que a pessoa que desencarnou por conta da Covid agora está fazendo parte, por exemplo, de um resgate coletivo, e a pessoa que teve gripe o ano passado, há 2 anos atrás, uma gripe que também acaba tirando a vida, dependendo da situação do paciente, e não está na mesma situação, ou estão, quer dizer assim, não, um foi resgatado, levado para outro planeta, não vai reencarnar mais aqui, outro foi, não é isso. Havia uma necessidade de desencarne, aconteceu o desencarne, essas movimentações, a história diz isso, né? É. Sempre trarão uma aceleração do desenvolvimento de nós, enquanto encarnados, e acelerar outros processos, mas muitos do que eventualmente desencarnaram agora, nessa condição, poderão voltar, talvez daqui a alguns anos, aí no tempo de Deus, né? Talvez 20, 30, 70 anos, e já vir dar continuidade aqui na Terra a passos que tenham dado e a questões que tenham iniciado. É, eu, Foi eu, só para. aham. Eu acredito que não seja um resgate coletivo, né? Eu acho que cada espírito tinha que passar por algumas situações e, né, a gente sabe que a espiritualidade é sábia e utiliza as situações para que se cumpra, né, o que está lá, que nós assinamos, né, lá em cima. É isso aí, as nossas responsabilidades, né? É responsabilidade, exatamente. Então tá Acho que ótimo.
Tá bom? Pode continuar Você aqui? pode continuar? Pode, por favor, você pode fazer as Assim, vibrações, por gentileza? só lembrando das águas, né? Quem puder buscar a sua garrafinha, o seu copo, né? Para que seja fluidificado, porque na verdade acontece essa fluidificação, né? Eu não sei vocês, mas quando eu estou assistindo, é como se eu estivesse na casa, como se eu estivesse sentindo a espiritualidade ali nos acolhendo e ajudando a todos nós, né, a passar por esse processo, esse aprendizado, né? Cada um, que nem você falou, longe e perto ao mesmo tempo. Eu estou em outro estado, mas em breve, quando tudo melhorar, a gente volta e com certeza voltaremos bem melhores, né? O que nós queremos. Então, vamos então dar início ao nosso encerramento, né? Vamos convidando a todos para cerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo-o numa luz intensa, radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos neste amor, num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sobre o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável. Que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando os nossos pensamentos para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança de todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos fazem serenamente, que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Os nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel neste processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que é este farol intenso, luminoso, se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe, os laços que há muito nos unem à família, a caminho da luz, se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária e que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita.
que os nossos lares sejam protegidos e abençoados, que permanecemos nesta sublime comunhão de almas e que